Domingo, mas é tão bom estar com vocês. Gente, o programa Jornada Feliz está começando. E olha, eu vou confessar, eu fico contando as horas para chegar esse dia onde nós compartilhamos de tantas coisas boas. Sabe, gente, o domingo, ele é o primeiro dia da semana. E como eu acho importante nós iniciarmos a nossa semana com um pensamento positivo, com um sentimento de gratidão, né? Um dia que a maioria das pessoas tiram para ir na igreja, agradecer a Deus, tirar um tempo para então ter uma boa semana cheia de proteção, de coisas boas. Mas então, hoje eu quero iniciar este programa falando sobre algo muito importante na nossa vida, ainda mais nessa correria que nós ficamos. Às vezes as pessoas, elas não têm tempo nem mesmo para conversar direito, para prestar atenção em um olhar, para ter um momento em família, fazem as coisas de uma forma muito corrida. E para nós termos qualidade de vida, gente, vou falar para vocês, a paciência é um santo remédio, não é mesmo? Para os nossos relacionamentos, para o trabalho sair bem feito, para evitar acidentes no trânsito. Já pensou o que a pressa é capaz de fazer? Então, o nosso pensamento da semana hoje é sobre paciência. É isso mesmo. Então, vem comigo. Pensamento da semana. Parece que quanto mais peço paciência, mais aparecem situações para eu realmente ser uma pessoa tranquila. No momento parece um pedido muito ruim a ser feito, mas depois que a situação passa e eu vejo que consigo ter controle, uma alegria imensa domina meu coração. Esse é um teste no qual todos conseguem passar, mas poucos realmente aprendem o verdadeiro sentido e propósito da lição. E é verdade, não é mesmo, pessoal? Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu preciso ter mais paciência. E aí, de repente, vem a vida, e se você perde paciência, Deus, em alguns momentos, pode permitir que venham situações de pressão, onde você vai precisar ter um melhor equilíbrio, e aí é o momento do teste, que você vai ter que exercitar a paciência. Mas o fato é que quando nós conseguimos ter autocontrole, ou tão chamado domínio próprio nas nossas vidas, os frutos são muito benéficos, né? No nosso relacionamento, enfim, com as pessoas, a imagem que nós passamos a ter passa a ser uma imagem mais tranquila, mais equilibrada, a energia dos ambientes também mudam, então é um fruto, o fruto da paciência que merece muito ser granjeado, ser cultivado na nossa vida. Então esse é o nosso pensamento da semana. Dai-nos paciência, Senhor, porque necessitamos. E a partir desse momento, você que está em casa, eu te convido a ficar bem informado comigo sobre tudo o que está acontecendo na nossa região, no nosso bloco A Hora da Notícia. A nossa região do Triângulo Mineiro, ela é muito conhecida pela produção agrícola, que inclusive é responsável por grande parte do PIB de Minas Gerais. E na cidade de Uberlândia aconteceu um encontro muito importante de cafeicultores, empresários e também cooperativas que se reuniram para falar a respeito da economia, os rumos e principalmente as crises a qual o setor está enfrentando. Foi o 8º Encofe. Então, produtores de café, de cooperativas, pesquisadores estiveram reunidos para falar sobre mercado, preço, manejo e previsão da safra. Com os preços do café alcançando níveis históricos, os produtores manifestaram preocupação com as altas temperaturas que podem impactar a safra de 2025. A saca de 60 quilos, para se ter uma noção, ela está custando hoje, o café arábica, sendo negociada a cerca de R$ 1.480, enquanto o Conilon ele está atingindo R$ 1.510, segundo a consultoria Safras e Mercado. Esse evento, gente, que de alguma forma movimentou a economia de Uberlândia e que reuniu pessoas muito importantes para esse setor agrícola da área do café, ele aconteceu ali no Palácio de Cristal e reuniu então cafeicultores não só aqui de Minas Gerais, mas também de outros estados brasileiros, né? Estiveram ali presentes cafeicultores do Espírito Santo, de São Paulo, da Bahia, de Rondônia, do Paraná e até mesmo de Goiás. A cidade de Uberlândia tem sido palco de grandes espetáculos e desta vez não foi diferente. A Companhia Dru esteve ali no Teatro Municipal trazendo grandes apresentações para o público infanto-juvenil. Ao todo foram
3 cenas, 3 espetáculos ligados a artes plásticas. Dentre os espetáculos apresentados estão Vila Tarsila, Porti Portinari e Girassóis, que apresentam o universo de 3 artistas de renome das artes visuais: Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Vicente Van Gogh. Os temas ligados aos espetáculos percorrem caminhos variados com o estilo coreográfico que passeia de forma bem humorada e reflexiva do cotidiano e questões internas e externas da natureza humana, que acabam por agradar tanto o público infanto-juvenil quanto adultos. O espectador tem então a oportunidade de fazer uma viagem ao mundo dos artistas. Nós vamos para um breve intervalo, mas fique conosco, porque daqui a pouco tem o bloco O que eu vejo, eu crio com o professor Douglas Alves. E olha, esse episódio vai ser muito especial. Ele vai falar para vocês sobre saúde mental. E olha, vou falar para vocês, gente, como saúde mental é realmente necessário na nossa vida, não é mesmo? Como ter, então, uma saúde mental em dia que contribui para os seus relacionamentos, para o seu trabalho e para o seu sucesso. Daqui a pouco vocês vão saber. Liderar uma transição energética justa é produzir a energia que chega na sua casa e também apoiar projetos de conservação ambiental. Porque quando a gente direciona a energia para a biodiversidade, cuidado vira respeito ao meio ambiente. Transição energética justa. Isso é bom para todo mundo. É nessa energia que a Petrobras vai. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Seja bem-vindo ao bloco O que eu vejo, eu crio. Todo domingo, essa manhã está ficando cada vez mais íntima, sim ou não? E eu estou aqui agora no jardim. Eu vou te falar um hábito que eu tenho, viu? Mas antes de falar desse hábito, eu sempre começo o programa com muita oração. E essa energia, independente de religião, eu quero fazer essa oração para chegar até você. Então para um pouquinho o que você está fazendo, coloca a mão no seu coração, sinta essa batida e sinta como se fosse aquela água, um nascer de um rio. Respirou e deixa o ar sair levemente pela boca. E igual uma nascente de um rio, eu acredito que a fé nasce desse jeito. E ela vai aumentando quando você ouve a Bíblia, ouve a palavra de Deus. E não é sobre ver, é sobre ouvir a palavra, é sobre ouvir você e o seu propósito, a sua vocação. Então respira fundo. Pai, repete comigo da sua casa. A ti rendo graças, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Eu aceito Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. E agora, olha para a pessoa que está junto com você e fala assim, ó, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho e serei tudo aquilo que a Bíblia diz que eu vou ser mais que vencedor, rumo ao topo. Seja bem-vindo ao nosso bloco Veja Eu Crio. Sim, hoje eu vou falar para você sobre saúde mental. Outubro, tem muitas pessoas que falam nesse mês energizado, o mês de outubro, o mês dá presente para a criança. Mas eu vou te contar um segredo de um amigo meu. Um amigo meu, ele sempre ganhava presente do pai dele. E eu olhava aqueles presentes lá e todo mês ele ganhava um presente. E eu viajava. E esse amigo meu, que tinha quase 8 anos de idade, ficava lá esperando o presente do papai dele. E quando o papai chegava com os presentes, antigamente vendia umas carretas de madeira. É do seu tempo, aquelas carretas de madeira? É, Lili? Aquelas carretas de madeira. Mas quem não sabe, a Lili, ela faz parte desse programa incrível, que é esse programa que leva um pouquinho de felicidade para você. Essa jornada feliz todo domingo de manhã. Sim, convida a família para assistir. Todos os domingos acontece esse programa, essa jornada para a sua felicidade. E esse amigo uma vez ganhou uma carreta e levou essa carreta para a escola. E eu ficava, de certa forma, meio com inveja desse amigo meu, presente. Só que eu fui crescendo e eu fui entendendo que aquele pai daquele amigo meu, ele dava presente externo, mas ele não era presente. Esse amigo meu, ele ficou doente. Esse amigo meu, ele foi para as drogas. Esse amigo meu, ele foi para o álcool.
Esse amigo meu, hoje ele precisa de ajuda, porque ele não consegue dominar mais as vontades que ele tem. E se o pai fosse presente cientificamente, aquele tanto de presente que ele ganhou, não faria tanto sentido. Porque se um pai que dá presente externo, mas não dá a presença dele, aquele filho vai criar raízes de rejeição. Hoje, eu quero mandar um abraço para o meu pai. Meu pai não deu os meus melhores presentes. Foi presente. Me levava para jogar futebol. Castigo, me dava chinelada da Raider. Já me deu uma chinelada da Raider, que só de lembrar dói até hoje. Antes você corrigir seu filho, que o mundo castigar. A saúde mental hoje é um falado, mas pouco conduzido para você que tem filho ou neto. Por exemplo, o seu neto, o seu filho, ele não tem saúde mental na escola. O seu filho, o seu neto, não tem empreendedorismo na escola. Não tem sobre perdão na escola. E esse programa hoje, eu vou falar diretamente para você, que não está corrigindo, está procrastinando a correção do seu filho, da sua filha e do seu neto. Se hoje eu tenho um pai presente, uma mãe presente, que eu olho para eles e falo, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, é porque eu fui cultivado nesse amor na infância. E se hoje você tem a chance com seu filho, com seu neto, de falar, eu te amo, mas na hora de corrigir, dá uma raiva, como é que é? Uma chinelada, né? Que eu ia falar, hoje nem vende mais Raider, eu acho, mas dá uma chinelada. Eu sou a favor sim, viu, de ter uma correção de chinelo. Você não precisa bater, mas mostra o chinelo, mostra o cinto. Eu acredito que a correção, ela vale muito mais do que um presente externo. Se você está assistindo esse programa aqui hoje e está ansioso, ou seja, excesso de futuro gera ansiedade, excesso de passado gera depressão, excesso de presente com muitas tarefas no dia a dia gera estresse, eu quero te dar 3 dicas para vencer a ansiedade, para vencer a depressão e para vencer o estresse. Se quiser pegar caneta e papel e um Doril, porque eu vou explodir sua cabeça agora. O Doril é brincadeira, a caneta e o papel é verdadeiro. É o seguinte, primeiro passo, a ansiedade está no futuro. Tenha metas SMART. Uma meta SMART tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Aí tem gente que chega para mim e fala, professor, no meu negócio eu quero ter mais clientes. Quantos mais clientes? Eu quero ganhar mais dinheiro aqui na família. Quer ganhar quanto mais dinheiro? Ou seja, tem que ser específico, tem que ser mensurável, atingível. Eu estou ganhando 3 mil, quero ganhar 3 milhões o mês que vem. Ô criatura, isso não é atingível. Isso não é sério. Se eu estou ganhando 3 mil, eu quero ganhar 5 agora, depois 10. E o que eu preciso de fazer para ganhar 10? Quais são os conhecimentos que eu tenho que adquirir para ganhar 10? Esse é o tema, para você ter metas SMART. E meta SMART está no futuro. A fé, você planta agora as suas orações e colhe os milagres no futuro. Uma vez, uma pessoa falou assim para um líder, eu não acredito em milagres. Esse líder olhou para essa pessoa e falou assim, então você não vai viver nenhum milagre. Albert Einstein falava que existem 2 maneiras de viver a vida. A primeira maneira é que você acredita que tudo é milagre e a segunda maneira, acredita que nada é milagre. Quando eu acordo, antes de mexer no celular, eu vou para o jardim, por isso que a gente está gravando hoje no jardim, eu ponho as 2 mãos na cintura, respiro fundo, piso na grama e eu começo a agradecer. E a palavra agradecer significa a graça descer. Eu começo a agradecer meu trabalho, a minha vocação, do latim vocare, chamado, o meu propósito, do latim propositum, tudo aquilo que vem adiante. Já agradeço as minhas metas, mesmo antes dessas metas não serem atingidas. Mas aí sim, eu acredito que a fé é a convicção, é a certeza das coisas que não aconteceram, mas vão acontecer. Então eu já agradeço como se já tivesse acontecido, porque na minha mente, eu vou te contar um segredo. Eu acredito que se você mostra para sua mente aonde que você vai chegar, o universo vai te mostrar o como. E é assim que é a fé. Você é como se eu fosse um sapinho. Imagina que eu sou um sapo aqui no jardim e tem um inseto. E eu pego aquele inseto e tem outro inseto. Eu pego esse outro inseto. A fé, como diz em Tiago, no livro de Tiago,
Eu vou falar algo bem simples agora que você vai acreditar que é o passo 2. O passo 2, a fé, é como se eu estivesse no presente, agarrando com a minha boca o que eu quero. E quando vai ser alguma coisa que eu não quero, eu seguro. Eu tenho esse domínio próprio. E agora o terceiro é ressignificar. Depressão está no passado, sim ou não? Está no passado. E eu não consigo mudar o que já passou. Mas o sofrimento é uma escola pedagógica, andragógica. Pedagogia, criança. Andragogia, adulto. E você consegue passar por um momento e subir mais forte. E a melhor maneira que eu conheço de você ressignificar o passado é perdoando aquela pessoa que te machucou. Sim, agradece ela como não fazer. Agradece, de repente, uma não presença. Finalizar agora esse programa com a última dica. Essa é bônus, tá? Essa é uma dica bônus. Mas antes de finalizar com essa dica bônus, siga as nossas redes sociais. Lá eu entrego conteúdo todos os dias. smartdigital.meteórico. E para finalizar, eu quero que você comece a se amar mais. Fazer um exercício, conduzir o seu começo do dia e não ser conduzido pelo celular. Eu vejo você e eu vejo o Espírito Santo em você. Mais importante que ver é ouvir seu propósito, ouvir a sua vocação e ouvir a palavra do nosso Pai Celestial. Rumo ao topo e até domingo que vem. Saúde mental é um tema muito importante que nós temos que sempre falar, precisa ser prioridade, afinal muitas pessoas realmente têm sofrido de ansiedade, depressão e tantos outros males que vêm de não ter um equilíbrio entre corpo, alma e mente. Então, professor Douglas, parabéns pelo conteúdo enriquecedor, tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas. E hoje, aqui no programa Jornada Feliz, nós temos o bloco Histórias de Vida, que tem a função de trazer histórias da vida real para você aí de casa se inspirar e descobrir que, apesar das dificuldades, sempre é possível viver um sonho e viver também a superação. Hoje vocês vão conhecer comigo a história do Igor Castanheira, que ele é jornalista, trabalha no meio de arte e cultura, principalmente no cenário musical. Já entrevistou grandes artistas e olha, ele tem uma singularidade. Mas deixa ele contar a história dele para vocês. Olá, Igor, seja bem-vindo. Oi, Liliane. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? É um prazer estar aqui com você novamente, contando um pouquinho da minha história, né? Nesse mês aí de outubro, onde tem um Teleton, onde tem algumas propostas de inclusão, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história de forma mais breve e resumida. Eu sou Igor Castanheira, sou jornalista, tenho uma deficiência na qual eu prefiro chamar de singularidade, pois deficiência limita o desenvolvimento humano e joga para mim uma responsabilidade que temos que criar na sociedade, que é a sociedade tem que se adaptar às nossas condições, não o contrário. Então a gente fica sempre com essa busca de nos superar para nos provar e ser aceito. Primeira coisa, a inclusão é muito simples e muito fácil de ser feita. Basta saber acolher. E para isso, a gente tem que entender que as pessoas não são obrigadas a nos conhecer e a gente também não é obrigado a conhecer as pessoas. Para ter um conhecimento e para quebrar a primeira barreira do medo, eu sempre utilizo o sorriso e o bom humor para fazer que as pessoas que estejam ao meu redor se aproximem e não tenham medo da minha realidade. E eu deixo que elas perguntem o que elas quiserem, né? E eu falo tanto de singularidade humana que todos nós temos, que com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, com as várias, entre aspas, descobertas de várias condições humanas, nós estamos nos limitando a grupos cada vez menores que não querem aprender com outros grupos e querem apenas impor uma verdade que alguém determinou uma nova teoria que essa é a certa e aquilo é errado. Na verdade, a gente tem que fazer o bem, tem que compreender o outro e ter empatia, né?
eu trago uma reflexão. Trabalhe a singularidade de vocês. Ela pode ser de comportamento, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser emocional, pode ser todas juntas. Mas ela pode ser o potencial que você veio nos mostrar para ensinar outras pessoas. Ou para criar outras coisas que a sociedade precisa. Eu sou um homem de 40 anos, que nasceu em Tumbiara na década de 80. Tive uma mãe que lutou muito por mim. Brigou com médico, brigou com professores, e encontrou escolas convencionais na época para poder me desenvolver socialmente. O meu pai, ele acompanhou todo esse processo e me ensinou muito a ter essa leveza que eu tenho hoje, porque ele me ensinou quando eu tinha 4 anos o que era direita e esquerda. Isso é muito legal. Ele falou assim: esquerda é seu lado torto. E na brincadeira, porque eu manco, né? Então, a gente tem essa vontade de nos incluir brincando. E meu pai, ele nunca se limitou a me deixar me proteger, mas ele sempre deixou eu levantar. Toda vez que eu caía, ele fazia questão: você tem que levantar porque eu não vou estar junto de você a vida inteira. Lá em casa era muito cheio de pessoas. A minha mãe era de um jeito, meu pai era de outro. E eles não se completavam, mas eles completavam a minha história. Porque cada um tem uma importância muito grande. O meu pai mais livre, minha mãe mais com medo da sociedade. E assim fui me desenvolvendo. E meio a tudo isso, lá em casa era cheio de gente. E eu fui obrigado a me desenvolver comunicando, né? Tanto na escola, porque eu era a única pessoa com uma singularidade na escola. Então eu tive que me apresentar para os grupos. Eu tive que mostrar quem eu era. E eu fiz isso sempre com um sorriso, com bom humor. Teve vezes que eu sofri, lógico que teve. Mas eu entendi que as pessoas não conheciam. Eu também não me conhecia, eu não sabia me incluir. Acho que está na hora da gente entender que a gente pode transformar a sociedade sem violência, e ela pode ter vários padrões diferentes. Então, Liliane, esse é o recado que eu quero dar. Espero que tenha atendido o seu objetivo e agradeço muito a oportunidade de contar minha história, que eu vejo ela de uma maneira muito mais alegre, positiva, sem ir para os dois extremos, que é do super-herói ou do vitimismo. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, mas não sou igual a ninguém, porque não existe ninguém igual a ninguém. Eu sou único, você é única, somos singulares e todos nós podemos aprender um com o outro. Igor, que história inspiradora. Nós sempre nos encontramos em algumas coletivas de imprensa e eu passei a admirá-lo e agora ainda mais. E tenho certeza que essa história sendo compartilhada vai inspirar muitas pessoas. Afinal, todo mundo é capaz de realizar seus sonhos, né, de viver grandes histórias, e você já é um vencedor. E hoje, no momento da palavra, gente, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês falando sobre o medo. Afinal, o medo ele é um sentimento que pode paralisar muitas pessoas. Ele pode vir na nossa vida de alguma forma natural, como por exemplo, quando acontece no meio da natureza, em uma situação de perigo, ou até mesmo na vida selvagem. Mas quando nós não conseguimos tratá-lo na medida certa, esse medo ele pode impedir que as pessoas vivam muitas coisas boas. E a palavra de Deus nos traz uma orientação para vencer o medo. Está lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. E eu te convido a meditar comigo. A palavra de Deus diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Bom, essa é uma palavra direta do próprio Deus para falar conosco. Afinal, a palavra de Deus ela é vida e ela é também atemporal. Por isso que algumas pessoas às vezes têm uma sensação quando ouvem uma pregação que fala: ai, parece que está falando comigo, está falando exatamente o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, porque a Bíblia ela não é um livro comum, mas é realmente um livro vivo, porque nele há
a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus. Pois bem, quando nós falamos de medo, muitas pessoas têm deixado de viver sonhos. E às vezes viver o novo, viver uma mudança que pode ser benéfica, porque no seu coração tem alimentado o medo. E Jesus, ele foi um grande mestre, nos trouxe grandes ensinamentos, e uma certa feita, ele disse o seguinte: mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, se você quer vencer o medo, você precisa encher a sua mente, treinar a sua mente, os seus pensamentos, para produzir pensamentos de abundância. A palavra de Deus, inclusive, diz que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é perfeito, com aquilo que é honesto. Então, ou seja, muitas pessoas têm vivido uma vida de sofrimento porque têm alimentado pensamentos negativos. E a gente precisa entender, Jesus, ele morreu, ressuscitou para que eu e você pudéssemos viver uma vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o que é ter uma vida em abundância? É ter uma vida onde você encontra equilíbrio entre corpo, mente e alma, onde os seus relacionamentos, a sua vida ministerial, vida espiritual, vida familiar, vida conjugal, financeira, você consegue encontrar um equilíbrio. Mas para que nós venhamos encontrar esse equilíbrio, que envolve até mesmo a nossa saúde mental, é necessário alimentar a nossa mente com pensamentos de abundância. Tem pessoas que sofrem, mas têm pensamentos baixos, pensamentos negativos, não acreditam em si mesmo. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que você olha para uma situação e fala assim: ah, isso não é para mim, isso nunca vai acontecer, a mudança, ela não vai vir, fica enxergando impossibilidades. Mas com esta palavra, eu quero te dizer que Deus, ele está falando diretamente com você, falando: eu tenho algo novo, vão vir tempos melhores, mas por onde você for, eu vou estar com você e eu te ajudarei. Então não temas, prossiga em frente. E olha, gente, existem algumas atitudes que eu e você podemos ter que vão nos ajudar a conquistar essa vida de sucesso, né? Essa vida de equilíbrio, como também essa vida de abundância, essa vida boa que traz uma melhor qualidade de vida. E eu separei aqui para vocês uma dessas atitudes, né, que nós podemos ter, porque quando nós falamos de medo, as pessoas têm 3 opções diante do medo: ou para, ou foge, ou enfrenta. Mas eu quero dizer para você, chega de sofrer. Deus, ele é aquele que nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Basta você confiar nele e acreditar. É uma decisão importantíssima que tem que ser reavivada diariamente no nosso dia a dia, né? Você tem que acordar, se olhar no espelho, se olhar com gratidão, enxergar as coisas boas, mas diante das situações de adversidade, enxergar também as oportunidades, extrair alguma lição, sabedoria daquilo, né, que você pode vivenciar e pode beneficiar você, beneficiar o seu próximo. E como que nós treinamos a nossa mente para ter pensamentos de abundância, de vencer o medo? Primeiro, lendo a Bíblia e alimentando o seu coração com fé, com amor e esperança. Afinal, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, que você tire um tempo para meditar na palavra de Deus e entender aquilo que a Bíblia diz a seu respeito e acreditar. Passe a se ver como Deus te vê. Porque quando Deus, ele olhou para o mundo e viu um mundo quebrado, um mundo torto, ele viu também algum valor. E é por isso que ele enviou o seu filho, que pagou o preço mais alto de todo mundo, que não foi dinheiro, né, que compra, não. Pelo contrário, foi um preço de sangue. Não tem valor, né? Ou seja, é um valor que excede a tudo que nós podemos imaginar. E esse preço foi pago pela sua alma, por você. Então você é valioso, você é muito importante para Deus. Bom, pessoal, o nosso programa chegou ao fim, mas eu agradeço a sua presença, esses minutos aqui conosco. E logo mais eu estarei ali na cidade de Uberlândia, na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, às 18h30 no culto de celebração. E você é o meu convidado ali na Rua José Alves Garcia, número 1870, no bairro Marta Helena. No mais, eu desejo para vocês uma boa semana, com muita paz, muito amor, muita alegria, muita paciência, porque nós precisamos, e acima de tudo também, muita coragem. Faça uma oração, medite na palavra e pode ter certeza, se os seus pensamentos mudarem, sua vida também vai mudar e os ambientes também vão mudar. Então,
Tchau, até a próxima. Tudo de bom para vocês.